Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ver um pouquinho aqui sobre filas, né? Nós vimos até então pilha, né? Lembrando que a pilha é o exemplo de uma pilha de prato, né? Toda vez que a gente insere um elemento, né? Esse elemento vai ficar no topo, e toda vez que a gente remove esse elemento, a gente remove o elemento do topo. Na fila é um pouco diferente, é considerada FIFO. O que é isso? First in, first out, ou seja, o primeiro que entrar é o primeiro que sai. Imagine uma fila de banco, tá? Aquele que chegar primeiro, ele é o que vai ser atendido primeiro, né? Então é o que vai sair da fila primeiro, perfeito? Nós temos algumas operações, uma que a gente chama de enquete, tá? Qui, né? Esse qui, ok? QI, ele é fila, tá? Em inglês, ok? Então, enfilar, tá? Desenfilar seria uma tradução assim. Inicializar a pilha, né? Ver se ela está cheia, ver se ela está vazia. Serão as operações abstratas, né? Então, insere o item, ok? Retorna, remove, cria a fila, né? Testa para ver se ela está vazia ou se ela está cheia. Elas são mais fáceis de implementar do que as pilhas, né? E as ações, elas ocorrem em ambas as extremidades. Então, por exemplo, uso um vetor bem simples, tá? Fazendo uma alusão a esse material que está no guia aqui, percebam o seguinte, aqui ó, eu tenho os meus vetores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, o máximo aqui, certo? Tem uma pilha de 3, né? 3 posições aqui, 3 vetores. Então aqui ó, começa aqui na posição 2, o A1, 3, o A2, 4 é o fim da pilha, ok? E eu posso fazer o que? Eu posso ir alterando, né, o posicionamento dela, né, nesse vetor aqui, tá? Eu não preciso ficar fazendo toda a movimentação, pegar essa, se essa aqui é a primeira que entrou, vai ser a primeira que sair, ela sai, aí tem que ficar pegando aqui, passando esse A2 para cá, passando ele para a primeira posição, não precisa, tá? É isso que está sendo dito aqui, ó. Ela usa o vetor, inserindo novos elementos em uma extremidade, retirando em outra, tá? E depois movendo todos os elementos de uma posição para a esquerda. Pode fazer melhor utilizando esses índices aqui, o first e o last, né, que é o começo e o fim, ao invés de fazer essa movimentação, tá? Usando esses índices, fica uma área não usada no início. Isso pode ser resolvido através de uma pilha circular, né, onde a inserção da última posição inicia-se novamente a inserção pelo início da fila, se estiver disponível, tá? Então, é esse exemplo, tá? Só para vocês entenderem que a gente não precisa se preocupar em ficar movendo, né? Então imaginem aqui, deixa eu... Bom, vamos fazer um diagrama aqui para ficar fácil de entender. Então imaginem que isso aqui é lá uma fila de banco, certo? E aqui eu tenho várias pessoas. Essa pessoa entra, tá, na fila, perfeito? Bom, quando chega alguém para entrar aqui, eu coloco ela aqui, enfio aqui e assim por diante. Então vão entrar novas pessoas, eu coloco aqui, isso aqui é o final da fila, tá? Aqui é o início da fila. Bom, quando ele for sair, eu não preciso sair carregando ele aqui para andar. O primeiro que vai sair foi o primeiro que entrou, foi esse aqui. Então ele sai da fila, tá certo? Eu não preciso ficar também movendo. Ah, saiu, agora anda. Não preciso fazer isso. Quando chegar um terceiro, eu quero entrar. Então eu faço isso aqui. Aí ele entra
e aquele mesmo processo sucede. Eu venho e tiro. Então, percebam que o primeiro que está entrando é o primeiro que está saindo. Então, ó, o primeiro a entrar, entra mais um depois dele. Bom, agora vai sair alguém. Quem que vai sair? Esse primeiro que entrou, tá certo? Então, esse é o conceito de pilha, tá? Bom, o que nós precisamos fazer? Aqui eu fiz o seguinte, eu alterei o código, que a gente fez ele de pilha, alterei ele para funcionar como fila. Vocês vão entender que ele é simples, tá? Observem. Aqui eu tenho toda, né, a declaração da minha estrutura, né? Que declarei lá uma estrutura de fila e coloquei minhas opções. Inserir na fila, consultar a fila, remover e esvaziar. Tá? Bom, primeiro, vamos rodar para que vocês entendam o que é a fila. Opção 1 ali para inserir na fila. Vamos inserir, por exemplo, o valor 1 na fila. Então, valor 1, número inserido. Vamos consultar ali para ver, tá lá, tá 1. Ele foi o primeiro que chegou. Vamos inserir mais um valor. Vamos inserir o 2. Certo? Foi inserido. Vamos consultar a fila. Bom, então, qual foi o primeiro que eu inseri? Se isso aqui fosse um número, eu seria o 1. Então, esse seria o primeiro. Vou colocar aqui. Então, tá lá. Então, o primeiro que entrou ali, foi o que eu fiz, certo? Depois eu vou colocar o 2. Então, quando eu coloquei o 2, eu desloquei ele aqui. Carreguei ele. Então, tá lá. Quando eu for retirar, agora, remover da fila. Qual que vai ser removido? O 1, o primeiro, né? Aquele processo que a gente comentou. Certo? Lembrando que se fosse na pilha, ia ser o contrário, ia sair o último que entrou. Então, façam essa alusão sempre do pilha de prato, fila de banco, tá? E ali, opção para esvaziar, opção para sair. Fiz no mesmo código, né? Só mudando as opções, mesmo código que a gente fez para o pilha, para vocês não terem dificuldade em compreender. Tenho aqui os menus, né? Então, a primeira opção aqui é para inserir na fila. O que eu pego? Primeiro, eu instancio, eu crio uma fila, tá? E gravo nessa fila o valor que eu receber. CIN aqui, ó. Então, na fila novo, né? Eu gravo lá o valor que eu receber, que eu digitar. Então, no caso, foi o 1. E falo que o próximo está vazio, né? Então, como se está livre, ok? Beleza. O que eu faço? Dou uma olhada no início. O que é o início da pilha? Essa primeira parte aqui, ó. Esse primeiro elemento aqui. Okay? Olho se ele está vazio. Se ele estiver vazio, eu vou falar que ela está vazia, né? O último inserido ser o primeiro e o último. Ou seja, vou falar que esse que eu recebi, ele vai ser tanto o início quanto o fim. Ou seja, se a gente olhar lá, nesse exemplo, eu estou falando que começa lá no primeiro e termina no primeiro. Foi basicamente isso que eu fiz. Bom, caso contrário, eu vou dizer o seguinte. Olha, o fim é esse que entrou, tá? E ainda tem um próximo, que também é esse que entrou. Ou seja, se só tiver um elemento, vai ser ele mesmo. Se não tiver se tiver mais de um elemento, ele vai ser o próximo aqui. No 2, eu peço o seguinte, para mostrar, consultar. Então, olho se a pilha lá, né, tá vazia, inicial. Se não tiver nenhum elemento, ela está vazia mesmo. Né? Se não tiver, o que eu faço? Eu faço um while consultando, né, toda essa pilha aqui de início, retornando os dados. Perfeito? No 3, eu vou remover. Tá? Então, o que eu digo? Eu vou tirar o início. Né? Por quê? Observa que sempre
o começo, né? Sempre vai sair. Então esse cara aqui foi o primeiro a entrar, né? Então ele é o primeiro a sair. É isso que aquele início guarda. Aquele início vai guardar sempre esse cara aqui, ó. Então se tem outro atrás dele, tá? O que vai ser o início? Vai ser sempre isso aqui. É porque ele foi o primeiro a entrar. Aí vai ser, saiu. Então, o início passa a ser esse, tá certo? E aqui tem a operação de, né, fazer o while para deletar todas de acordo com como está lá no exemplo da pilha, tá certo? Bom, o que é necessário? Então aqui está a implementação, tá? Aqui está o pseudo-algoritmo, percebam, né? Insere fila e retira fila, né? Fila. Se ela tiver vazia, né? Então estiver muito cheia, caso contrário, eu olho qual que é o último e pego esse último, né? E coloco o valor ali. Para retirar, eu pego o seguinte, qual que é o primeiro, né? E retiro ele dali, tiro ele dali e acabo com esse contador. Então é diferente da pilha, onde na pilha, o que eu faço? Na hora de entrar, ela entra sempre no topo e sai pelo topo. Lembra da pilha de prato. E na fila não. Ela entra, né? O primeiro que entra é sempre o primeiro que sai. Tá? Então aqui tem esse código implementado. É só um detalhe aqui, atividade 06 fila, né? O arquivinho, eu vou disponibilizar lá para vocês com plantão. Tá? Bom, é isso. A nossa avaliação vai ser o seguinte. Vão ser perguntas teóricas, tá? Sobre o que é uma fila, o que é uma pilha, né? Como funciona a fila, como funciona a pilha. Essas funções aqui abstratas que nós criamos, né? Enquete, dequeue, initialize, o que elas fazem, né? Ou seja, o funcionamento da fila e da pilha, né? E vou cobrar também alguma implementação de, por exemplo, insira um elemento numa fila, retira o elemento de uma fila. Vocês podem fazer em formato assim, pseudo-algoritmo, vocês podem fazer o próprio código, vocês podem fazer em C, a linguagem não se preocupe, não precisa, né, programa completo. Eu quero essa parte aqui, ó. Eu tenho que saber o seguinte, peraí, se eu vou inserir na fila, eu vou inserir onde, né? Lá no início da fila, correto? Se é uma pilha, onde que eu vou inserir? Tá? Isso que é importante que vocês compreendam, tá joia? Então, o código está aí, a atividade está aí também. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, certo? Obrigado.